Boa noite, gente. Eu sou Urano Clock, aqui do Alicerce Educação, e é um prazer enorme receber todos vocês aqui para esse momento muito especial. Essa semana marca a luta contra a LGBTfobia, e nada melhor que abrirmos espaço para aprofundarmos o tema e discutirmos formas eficientes de como nós e outras empresas podem fazer o seu papel na luta contra a violência e morte de centenas de LGBTs no Brasil. Por isso, eu gostaria de chamar aqui Matheus Toscano, responsável por diversidade, equidade e inclusão no Alicerce Educação, para iniciar esse papo com uma turma bem especial que a gente preparou, que veio conversar com todos vocês. Queria lembrar, não se esqueçam que vocês podem mandar suas perguntas e comentários aqui do lado do chat do YouTube, que a nossa equipe vai estar captando e organizando para, quem sabe, já poder fazer essa pergunta durante o nosso momento. Gostaria de passar a palavra, então, para o Matheus. Muito boa noite, meu amigo. Boa noite, Urano. Boa noite, pessoal. Eu estou aqui muito feliz de estar essa noite aqui representando o Alicerce. Primeiro porque a gente acredita que a educação é a única saída para a gente ampliar a consciência, expandir o horizonte e, principalmente, derrubar as paredes do preconceito e da violência. Nós temos uma postura antirracista e completamente defensores da pluralidade, e a gente quer transformar a vida de 4 milhões de pessoas, e nascer com essa missão, ou seja, 4 milhões de pessoas, significa que a gente vai ter que quebrar muitas barreiras. E uma delas é construir uma educação cada vez mais diversa e cada vez mais inclusiva. Aliás, inclusiva não, incorporativa. Sim, no Alicerce, a gente não busca só inclusão, a gente busca incorporação. E esse é um conceito que eu aprendi com uma amiga, Bruna Melauro, porque a gente não busca só incluir as pessoas dentro do mercado de trabalho e garantir empregabilidade, mas a gente quer sim que elas tomem corpo das corporações, que elas tomem corpo dos seus destinos, estejam incorporadas, como todos nós hoje temos a possibilidade de ser. Por isso, para começar esse bate-papo, não dava para não chamar alguém que representa, primeiro, toda a diversidade do Alicerce, é um dos líderes responsável hoje por um dos nossos grandes projetos com a Vivo e com o Carrefour, ensina dezenas de pessoas transexuais, e hoje eu queria chamar aqui o Félix Dionísio para se apresentar, falar um pouco sobre diversidade para a gente, e depois chamar o vídeo junto. Félix, boa noite, querido, seja bem-vindo. Boa noite, Matheus, boa noite, galera, obrigado. Então, gente, eu sou o Félix, eu sou líder aqui, guia, né, do Alicerce, e eu estou ajudando a liderar o projeto aí do Transforma da Vivo, do Carrefour, que é o projeto que a gente tem com pessoas trans, e é um projeto muito importante, muito especial, porque eu acredito que a representatividade na educação é essencial, né, porque nem todos os alunos são iguais. Então, você ter essa liberdade, essa abertura para ter uma representatividade, por exemplo, nas turmas do Transforma, eu sou um homem trans, e daí isso muda muito, as pessoas chegam lá e falam, nossa, que legal, o professor é trans também, os meus colegas são trans, você foge desse mundo que normalmente é sempre igual, sempre com pessoas que você se sente deslocado, né, que normalmente as pessoas LGBTQIA+, eles tem esse histórico de se sentir deslocado sempre, então quando você abre isso, você mostra que, ó, tá tudo bem, nós somos diversos também, então vocês podem ser quem vocês são, você deixa a pessoa muito mais confortável, muito mais interessada em aprender, né? Então eu acho essencial e é um projeto muito bacana, é uma coisa muito importante, que está realmente ajudando a mudar a vida de pessoas daí com um espectro de pessoas muito maior, né? Pessoas muito diferentes. E esses projetos que a gente tem com a Vivo, por exemplo, do Transforma, que a ideia realmente é poder dar um caminho para as pessoas trans, que normalmente são as pessoas ainda mais excluídas dentro até da própria comunidade LGBT. Às vezes as pessoas esquecem do T, da sigla, né? E principalmente na sociedade, enfim, sabem que são pessoas que têm um baixíssimo acesso à educação. Então eu queria, né, convidar todo mundo a ver o vídeo que foi criado para mostrar o que é esse projeto da Vivo aí, que explica um pouquinho melhor o que é, né, esse projeto, a importância dele também, de você
dar acesso às pessoas e elas entenderem que tá tudo bem ser quem você é, porque você é aceito da mesma forma e você pode chegar lá, assim como qualquer outra pessoa, né? Boa. Transformar, transcender, transmitir, trans. Prefixo de origem grega que significa através ou além de. Através dos olhos de uma pessoa, você pode ir além do que ela carrega por fora. Através do seu passado, você pode conhecer o seu presente. Através das suas dores, você pode entender as suas forças. Que todo mundo tem suas histórias e que cada um tem o seu valor, isso todo mundo já sabe. Mas o que a Gabi, o Lorenzo, o Brian e o Félix têm em comum, menos de 1% da população brasileira também conhece. O grande propósito do Alicerce dentro da pauta de diversidade e equidade é garantir que a educação é a única saída para a gente transformar a relação de todas as pessoas com a diversidade. Ou seja, você não consegue transformar um país e não consegue transformar histórias se você não fizer uma educação de qualidade. Impacto de ponta a ponta, unindo educação pelo Alicerce, empresas pelo setor privado, nesse caso a Vivo, e transformação social, ao tirar mulheres de situação de vulnerabilidade social, em grande parte em situação de prostituição. Esse projeto do Vivo Transforma é para tentar buscar e ajudar a comunidade trans, que é uma das comunidades mais marginalizadas no Brasil, né? Então, buscar ferramentas, fortalecer o que a gente já tem, para conseguir ser o melhor de nós, conseguir construir um currículo de vida também, para ajudar essas pessoas. Quando hoje a Vivo e o Alicerce eles focam em qualificar e capacitar as pessoas trans, isso contribui para que a gente possa mudar pouco a pouco a nossa vida, não só a minha, mas como de outras pessoas trans também, né? É a oportunidade que a gente tem de mudar de vida, de mudar de cenário. Eu acho que isso abre porta, abre janela, expande horizonte, sabe? Auxilia no desenvolvimento. Eu acredito que colocar um grupo de pessoas muito semelhantes, assim, com realidades muito semelhantes, que não teve essa oportunidade antes, é a maior forma de desenvolver essas pessoas. Então, ter um grupo onde a gente pode compartilhar experiências e a gente ainda pode se capacitar, realmente foi uma das melhores experiências. Assim, para mim, está sendo uma das melhores experiências. São por sementinhas como essa do Alicerce que a gente muda o mundo e a gente vai mudar o que essa galera pensa sobre trans e às vezes a gente acaba desistindo dos maiores sonhos por não ter um ponto de apoio. Quando a gente tem um ponto de apoio, principalmente educação, a educação transforma. Eu super apoio o projeto Vivo Transforma, junto com a Alicerce, que tem como base estrutural fortalecer as atividades de inclusão e integração social, resgatando a cidadania para a população de mulheres transexuais, travestis, homens trans em situação de vulnerabilidade e ainda garantindo o acesso ao direito básico, que é a educação. Sendo assim, prevê o empoderamento identitário como elemento fortalecedor da cidadania. É pensando em todo esse desafio e nos resultados incríveis que já colhemos até aqui, que o Alicerce e a Vivo se uniram por um único propósito: transformar vidas. Buscando um ambiente diverso onde todos sejam tratados com equidade e respeito, queremos gerar oportunidades para o universo que é de cada um. Oportunidades de crescer, de ter voz, de ser ouvido, de ser quem você quiser. Vem com a gente? Gente, que vídeo incrível, né? Eu não me canso de ver ele. Que projeto incrível e transformador, né, Matheus? Dando oportunidade para a população que sofre tanto desamparo social. E acho que esse é um dos motivos grandes que a gente está aqui hoje, para poder discutir e transformar um pouco essa realidade, né? Logo depois desse vídeo, então, Matheus, vamos ao nosso encontro? Queria
Vamos. Contasse para todo mundo aí quem são os nossos convidados. Estamos ansiosos aqui para essa noite, esse bate-papo. Bom, eu sou suspeito para falar desse vídeo, desse projeto, porque a gente idealizou, viu nascer e hoje assistir às aulas é muito especial. Mas eu já queria te agradecer, Urano, muito obrigado. Vou me despedir de você. E aí acompanha a gente até o final, que vai ser incrível. Mas eu não vou ficar sozinho, vou chamar um time de pessoas maravilhosas que vai estar aqui hoje conversando com a gente. E eu queria começar já chamando a Paula Beatriz Cruz. A Paula Beatriz é uma educadora com mais de 30 anos de carreira. Ela é formada em pedagogia, pós-graduada em gestão educacional e docência no ensino superior. Ela iniciou sua carreira como professora aos 18 anos e a palavra limite literalmente não existe para a Paula. Ela é a primeira diretora trans de uma escola pública de São Paulo e hoje é diretora da Escola Estadual Santa Rosa de Lima, no Capão Redondo, na Zona Sul de São Paulo, uma região que, em 2019, liderou o ranking da violência contra a mulher em São Paulo. A Paula faz história e é resistência quando a gente fala de ocupar espaço. Por isso que a gente está super orgulhoso de ter você aqui. Paula, muito, muito obrigado. Obrigada, Matheus, e a todos. Muito feliz de estar aqui essa noite com todos vocês. E é claro que eu não podia deixar de chamar uma querida Cris Dalmoves, que é com muita alegria... Com muita alegria que eu queria chamar a Cris. A Cris é uma consultora de criatividade e humanidade para grandes marcas, além de conselheira da Fast Company. Ela sempre com um olhar plural produz grandes campanhas de reposicionamento de propósito para grandes empresas, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Ela tem passagens pelas principais redações e veículos jornalísticos como a Cosmopolitan, a Trip, a Folha. Cris, ela é incrível, dinâmica, ela tem muito a ensinar. Boa noite, seja muito bem-vinda, minha querida. Boa noite, gente. Um baita prazer, uma honra dividir isso aqui com uma professora, pedagoga. Não estaríamos aqui se não fossem essas pessoas dedicadas à educação. Boa noite. E, aliás, hoje é o dia da pedagoga e dos pedagogos, então a gente tem que parabenizar ainda mais a Paula. Parabéns, viu? Obrigada. E claro, Cris, é uma honra ter você aqui, mas agora eu queria chamar o Mário Volpe, que é formado em filosofia e mestre de políticas sociais. Em sua trajetória e de militância pelos direitos da infância, foi professor, educador social de rua, assessor pedagógico e coordenador do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, período em que atuou na mobilização para redigir o Estatuto da Criança e do Adolescente, e desde 1999 trabalha na Unicef, onde atualmente coordena o Programa de Cidadania de Adolescentes. Ele é autor de livros sobre adolescentes em conflitos com a lei, e o Mário é o tipo de pessoa que a gente precisa parar para ouvir. Por isso, Mário, boa noite, seja muito bem-vindo. Eu tenho certeza que vai ser uma delícia a gente começar essa noite. Obrigado por essa apresentação, Matheus. Boa noite, mas eu estou super feliz de estar aqui muito bem acompanhado. Muito obrigado por essa oportunidade. Não, imagine eu que hoje é minha estreia numa live acompanhado com esses gigantes. Vou até ficar mais quieto durante a live para vocês poderem falar tudo que vocês quiserem aqui. Por isso, Mário, obrigado. E eu queria chamar o Vili Montman agora, que é um empreendedor social, entusiasta pela diversidade. O Vili fundou e ajudou diversas organizações pela inclusão. Ele é fundador do Angels Volley, um time de mulheres trans incrível, que eu sou apaixonado. Ele organiza e visa a inclusão de pessoas LGBTQIA+, para a inclusão através do esporte. Além disso, ele já participou de organizações como a Trans Convida e a ONG LGBT+. Vili, boa noite, seja muito bem-vindo, viu, querido? Vili, tá ouvindo? Travou, noite. Será? É uma honra estar aqui hoje com tanta gente especial. Tá ouvindo? Agora sim. Sim, agora sim. Alô? É uma honra estar aqui hoje com tanta gente especial e espero que seja um encontro bastante produtivo, com muita conexão para a melhoria, né? É isso. É um pessoal que está vindo aqui trazer uma mensagem do bem para a gente melhorar o convívio social de todo mundo e trazer oportunidades para muita gente. Vili, muito, muito obrigado. A gente se conhece faz bastante tempo e a gente conversa sobre diversidade e inclusão desde o princípio. Muito obrigado pela tua presença. E, claro,
last but not least, eu queria chamar a Glenda Moreira. A Glenda é uma daquelas pessoas que todo mundo disputa um momento no cafezinho. Ela é psicóloga, ela é especialista em diversidade e ESG, pós-graduada em Direitos Humanos. Ela desenvolveu sua carreira majoritariamente em RH, na indústria farmacêutica, e ela é fundadora da Ikigai Consultoria em Pessoas e palestrante na área de diversidade e inclusão. Glenda, muito boa noite, é um prazer gigante estar aqui com você. Eu estou muito feliz, estou me sentindo extremamente honrada de dividir aí a tela, que é um palco virtual com todos vocês. Muito obrigada pela oportunidade, Matheus. O projeto de vocês é incrível e eu vou ser sempre embaixadora aqui. Muito, gente, vocês não têm noção do quanto eu estou feliz de estar aqui com vocês. A gente planejou essa noite com muito carinho para que a gente tivesse, de fato, uma representatividade que pudesse nos ajudar a aprofundar os temas da diversidade e, claro, a gente poder ter uma conversa para, de fato, construir um caminho que transforme a diversidade. Por isso, eu já vou começar perguntando para a Paula. Paula, hoje, né? Espera só um minutinho aqui, deixa eu só alterar uma coisa aqui. Paula, hoje a gente queria conhecer um pouquinho da tua história, das tuas dificuldades, ou seja, conta um pouco para a gente como é que foi, como é que foi chegar até onde você chegou, e depois explica para a gente um pouco hoje como o teu papel, como a primeira diretora trans de uma escola pública, ela é uma transformadora de consciência, principalmente entre as crianças e jovens que estão ali na escola todo dia com você. Bom, bem, Matheus, vamos pensar, né, nesse tempo curto que eu tenho. Então, não, fica à vontade, assim, tem um tempinho, mas é só para a gente... Tá, primeiramente, assim, quem iniciou esse processo, eu sempre digo que foi meu irmão gêmeo, né, porque pela naturalidade das coisas como ocorrem, né, para muitos e muitas pessoas, né, que são travestis e transexuais. Então, ele que começou esse início, né, foi quem formou em pedagogia, no curso de magistério, ingressou como diretor de escola, né? Então, é um processo que veio caminhando, e é lógico que chegou um momento em que eu precisava e tinha necessidade de eu ser a Paula, né? A Glenda, enquanto, né, psicóloga, ela sabe muito bem disso, que a gente precisa ser nós mesmos, e foi isso que eu encontrei, e veja que eu só faço isso na idade, inicio esse processo na idade de estimativa de vida de uma pessoa travesti e transexual, que são os 35 anos de idade, e começo esse caminho, e aí a Paula exterioriza-se, né? Eu falo esse termo de exteriorizar porque eu nasci Paula, né? Não me tornei, não me transformei, não teve nada dessas mudanças, eu exteriorizei. E sendo a Paula, evidentemente que dá uma notoriedade, porque eu fui, na verdade, nos caminhos, colocada como assim, uma ativista, como uma militante, mas não foi um ato de que eu falasse, eu vou ser, né? Eu acho que até pela questão e a postura, porque eu na escola, e principalmente permeando, eu passei por essa escola, estou nessa escola, e vejo que essa temática sobre as questões da identidade de gênero e diversidade sexual não são tematizadas como deveriam ser, né? E aí eu começo a fomentar essas discussões, eu começo realmente a cutucar essa necessidade. E cutuco quando a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo me reconhece como a primeira diretora transexual em 2013. Fiquei alegre, lógico, sou a primeira, mas fiquei ao mesmo tempo triste, porque a primeira, em 2013, teriam que ter tido muitas outras antes de mim, né, pela história, né? E aí eu, então, vou até a Secretaria da Educação, porque não é só reconhecer que há na rede pública do Estado de São Paulo uma diretora transexual, e as coisas não estarem acontecendo adequadamente, principalmente para as nossas crianças e para os nossos jovens, quando se fala dessa temática de LGBTQIA+. E nós sabemos isso, né? E ainda eu afirmo, eles não abandonam elas e eles, não abandonam a escola, não há uma evasão. O que acontece é uma expulsão compulsória.
porque não é um ambiente que acolhe, não é um ambiente que reconhece, um ambiente que acaba respeitando essas diferenças. E ainda bem que somos diferentes, que há as diferenças, porque se fôssemos todos iguais, a manipulação seria muito maior, e é este interesse. Até mesmo por quando se vê muitos temas, muitas propostas, igual escola sem partido, a tal de ideologia de gênero, tudo exatamente por quê? Porque nós fomentamos essa discussão, e que é muito necessário, e tem que ficar muito claro que quando se discute gênero também, nesse espaço escolar, não está se ensinando a ser travesti, ser gay, ser lésbica, ser bissexual. Quando se trata dessa questão, está também falando da questão binária também, inclusive, né? A normativa que é imposta por essa sociedade quando se fala da mulher e do homem também. E nessas reflexões que a gente trata da questão de gênero, tem que ser nesse espaço que eu não vejo um outro espaço. Esse se inicia nele e é lógico que vai se expandir em todos os outros espaços, todos os outros lugares. Isso é essencial, mas é nesse espaço que deve iniciar. E iniciando nesse espaço, evidentemente, tem que se começar com as nossas crianças e se pensar principalmente numa visão de prevenção, porque o que há hoje muito, de acordo com cada momento de quem está governando, de quem está até do nosso governo brasileiro, não de prevenir, de reparar, né? E quando tem, né, de reparar, e aí acho que a gente não pode ficar persistindo em reparações, porque até reparar houve muito sofrimento, houve muitas dores nas pessoas, e isso que a gente não pode permitir, que essas dores vão se perpetuando. Em determinado momento tem uma reparação, como um passar a mão na cabeça, uma coisa assim, e as coisas não podem ser dessa forma. As coisas têm que ser na prevenção, e essa prevenção deve se iniciar, principalmente nessa educação infantil, já desconstruindo o diálogo de isso é para menina, isso é para menino, rosa para menina, azul para menino. Não se deve ter essa contextualização, isso já tem que ser quebrado e deixar a naturalidade das nossas crianças. Né? E ainda digo, tão assim, pessoas nos odiando, e isso foi o quê? Ensinado a odiar. Então, eu acho que é muito mais fácil a gente começar com as nossas crianças, que elas amem, e esse amor que venha muito recheado de muita empatia, de muita resiliência, de muito carinho, de muito autoconhecimento, né? Para que a gente tenha um entendimento que seja muito claro, que eu acredito que contribuiria muito para com essa diversidade, quando a gente trata de diversidade, quando tratamos de diferença. É eu entender como uma pessoa humana. Eu, quanto pessoa humana, estou participando hoje deste encontro com pessoas humanas. Eu não estou participando com o Matheus, que é assim e assado. Eu não estou participando com a Cristina, que é assim e assado. Eu não estou participando, que está nos assistindo, com a minha Leila, que é de uma terceira geração da minha família. Entende? Então, aí a gente entende que as pessoas sendo vistas e se entendendo primeiramente enquanto pessoas humanas, elas vão olhar para todas as outras pessoas enquanto pessoas humanas. Então, não vai ter aquele olhar para gênero, raça, cor, etnia, religião, política. Não vai ter esse olhar. Esse olhar, ele precisa ser realmente entendido como pessoas humanas. Perfeito. E acho que quando a gente fala sobre esse ponto que você trouxe, e acho que é exatamente sobre essa questão das crianças e sobre essa questão de a gente introduzir isso na escola, que eu vou jogar um pouco para o Mário e perguntar, principalmente por todo o conhecimento hoje que ele tem sobre toda essa questão de educação, ou seja, o que hoje, por exemplo, a gente tem e o que a gente consegue fazer, Mário, dentro dessa construção da identidade de jovens e crianças, ou seja, que hoje não tem uma orientação principalmente sobre esse tema, como que você enxerga isso
hoje neste contexto, ou seja, o quanto, por exemplo, pessoas como a Paula Beatriz, depois a gente vai ouvir um pouco do Vili, mas o quanto dessa inclusão de LGBTQIA+, e esta representatividade transforma este conceito identitário, principalmente ali na ponta, quando a gente está falando na escola. O papel da educação, eu acho que a Paula trouxe uma reflexão importante, não é? O papel da educação, não é? Ele é aumentar o repertório de interações sociais, de conhecimento, de ideias, de capacidade cognitiva da pessoa. Por muito tempo, a educação ela se focou na ideia de transmitir um conjunto de conhecimentos e comportamentos que eram desejados, né? Que era uma educação reprodutiva. Mas já faz muito tempo, desde o Piaget, desde o Vygotsky, desde os grandes educadores que discutiram o desenvolvimento humano, eles entenderam que quanto mais estimulada uma pessoa quanto mais interações com pessoas diferentes, mais ela se desenvolve. Então, a diversidade, o contato com diferentes culturas, diferentes conhecimentos, diferentes formas de se vestir, de se apresentar, de ser, de se identificar, ele gera um estímulo positivo e amplia o potencial da educação na promoção do desenvolvimento de todas as competências. As competências emocionais, as competências de relações, de comunicação, de compreensão, de tolerância. Então, isso é importante porque muitas dessas propostas que circulam por aí, elas estão, na verdade, fundamentadas na atribuição à escola de uma responsabilidade simplesmente repressora. Reprimir, não é, aquela criança. E repressão não representa nenhum tipo de ganho para o desenvolvimento humano. O que ganha no ser humano é a capacidade de aumentar o seu repertório de tudo, de línguas, de ideias, de disciplinas, de abordagens, de formas de ser no mundo, né? E uma das coisas mais importantes, não é de a criança entender, né, o adolescente, que o mundo é maior que o bairro dele, que a cidade dele, que o estado dele, que o país dele, que o planeta dele. O mundo é muito mais amplo. Assim, nessa discussão toda de gênero, o mundo é mais amplo do que homem e mulher. Né? Essa coisa binária imposta por um modelo que é um modelo muito mais de comportamento, porque, no fundo, a ideia, não é, de você não ter a liberdade de expressar a sua identidade está relacionada a uma expectativa social de um grupo, né, que se sente, de alguma forma, desestabilizado por esse novo, esse diferente, ou esse que não se enquadra nos seus padrões. Então, eu gostaria de lembrar que 3 coisas importantes, né, que existem nessa fase do desenvolvimento, especialmente na adolescência, né? É a representatividade, a identidade e o reconhecimento. E eu acho que a história da Paula, né, e eu já vi que o Willy também vai falar dessa experiência também mais adiante, é de que a pessoa, para ela produzir a sua identidade, ela tem que encontrar referências no mundo. Senão, ela vai reprimindo a sua identidade por ela não encontrar um reflexo. Então, eu sou uma pessoa que nasceu em Santa Catarina, que tem uma história de imigrantes italianos. Você imagina todo mundo me falando que os imigrantes são ladrões, como é que eu formo essa identidade? Mas não, os imigrantes italianos no Brasil vieram, se deram bem, então todo gosta de cantar as músicas italianas. Você produz uma identidade que é sua, que é da sua ancestralidade, totalmente positivada pela sociedade. Agora, as pessoas afrodescendentes não podem fazer o mesmo, porque as histórias delas foram reduzidas àquilo que fizeram delas, a uma escravidão imposta violentamente. Né? Então, a escola deve ser o espaço de desconstrução dessa história mal contada e contar a história verdadeira e permitir essa ampliação de repertório. Eu acho que é essa a reflexão que eu queria fazer.
Mário, eu adorei principalmente dessa questão da representatividade, da identidade, do reconhecimento, porque acho que quando a gente olha esses três elementos, eu fico pensando hoje, por exemplo, num jovem LGBTQIA+, que vai principalmente entrar no mercado de trabalho, e aí eu queria passar a pergunta para a Glenda, porque hoje a gente já tem 34% das empresas que hoje declaram que não tem interesse de contratar a população LGBTQIA+. A gente sabe que dentro da empresa a gente tem 66% dos profissionais que evitam tratar ou falar sua orientação sexual dentro da empresa. Quando a gente fala, principalmente, desta questão de representatividade e de construção identitária que o Mário e a Paula colocaram muito bem, como que você enxerga, Glenda, por exemplo, hoje, que as corporações estão engajadas para essa transformação? Você acha que hoje, por exemplo, existe de fato um engajamento real ou existe de fato uma cultura para responder o ISG, por exemplo? Agora você tocou num ponto, hein? Matheus, sim, só bem rapidinho, tá? Para as pessoas que têm alguma dificuldade de visão e precisam de um suporte. Eu sou uma mulher branca, eu tô com cabelo comprido, visto uma blusa preta, estou usando um óculos vermelho e sou bastante cabeluda. Mas cabelo lindo, por sinal, tá? Muito já obrigada. elogio. Muito obrigada. O que acontece? Eu gosto de dizer que a diversidade e inclusão é uma jornada, né? Porque a gente tende a pegar receita, né? E aí, muito do que a Paula trouxe, do que o Mário já também comentou, né? Assim, é difícil você ouvir as diferenças e falar, não, ok, eu consigo desconstruir isso e me moldando e tá tudo bem. Não. A gente, né, eu sou lá na ponta da empresa, eu pego tudo isso de reflexo que a Paula e que o Mário contaram, né? Então, chega para mim muita coisa quadrada dentro das organizações, né? Um modelo que dá certo e um modelo que não dá certo. Isso é muito claro dentro das organizações. Então, eu gosto de pôr muito na perspectiva de uma jornada. Então, assim, existem algumas organizações que, sim, estão fazendo um trabalho de pertencimento, mais que diversidade e inclusão, né? De inclusão das pessoas, né? De mudança de políticas de recursos humanos para a contratação, para desenvolvimento, né? Mudando o código de ética para garantir, né, que as pessoas serão devidamente repreendidas caso faltem com respeito, que sejam homofóbicas e etc., né? Então, e transfóbicas. Então, assim, eu vejo uma evolução. Mas, Matheus, a gente está muito longe de conseguir ambientes onde as pessoas tenham a mesma oportunidade de entrada, a mesma oportunidade de desenvolvimento, né, para as oportunidades de cargos, a mesma oportunidade de salário, e mais do que isso, que possam ser o que de fato são, né? Eu acho que a gente está caminhando. Obviamente, as multinacionais, né, que têm aí as suas sedes em lugares pelo mundo, onde esse já não é um assunto tão crítico como é para a gente no Brasil, elas acabam implementando uma série de projetos que trazem para a prática, né, o que é esse respeito, essa inclusão, esse entendimento, né, falta muito entendimento, né, Matheus, do que é que a gente está falando. As pessoas ainda acham que é uma opção. Não é uma opção, é uma orientação. E o que isso significa? Então, assim, eu vejo na perspectiva das organizações um longo caminho para a gente trilhar ainda, mas muitas empresas fazendo coisas legais. Vide o que aconteceu na PL, né? A quantidade de empresas que foram lá e falaram, não, a gente não concorda com isso, e colocaram os seus logos ali expostos, apoiando Exatamente. A causa, né? Assim, algo inédito nesse país, né? Então, assim, eu tendo a ser otimista, eu acho que a gente está começando a trilhar o caminho certo. E, Cris, eu vou pegar exatamente o que a Glenda trouxe e vou jogar a bola para você, Cris, porque hoje, quando a gente fala de educação para a diversidade, a gente tem um caminho longo para isso, mas dentro das corporações, principalmente, exatamente para aquilo que a gente uma vez conversou, que era, de fato, ou seja, uma vez que você educa para a diversidade, você tira a questão do não conhecimento, ou seja, se você não contratar, é de fato um escancaramento do preconceito, né? A gente até disse aquele dia que era say out loud, sabe? Então, assim, diz que você não vai contratar por conta de preconceito.
E aí, como é que você enxerga hoje, ou seja, nesta construção para a diversidade, o grande detrator ou a grande barreira que a gente precisa passar para poder, de fato, abrir esse mar vermelho e poder passar aí, chegar do outro lado da Terra Prometida com empregos, com visibilidade, com inclusão. Como é que você enxerga tudo isso? Eu acho que eu concordo muito, eu sou como a Glenda, eu acredito que a gente está num caminho que é positivo, embora um monte de coisa dê errado, embora tudo venha contra, as coisas caminham. Eu não imagino, há 10 anos atrás, dividindo uma live com uma professora como a Paula, e a gente está aqui nessa conversa, eu me pego muitas vezes, eu sou voluntária da Casa Neon Cunha, com quem a gente está fazendo projeto de educação das pessoas trans, junto com o Carrefour, e uma das coisas que às vezes eu me pego, eu estou numa reunião e tem 4 janelinhas, e eu penso, eu estou com 4 travestis nessa reunião, entendeu? Isso é muito novo, e eu acho que para as companhias e para as empresas, enfim, muitas das conversas que eu escuto, dá um caminho, a gente está no escuro com relação a essa questão. E aí tem uma coisa mágica, e eu acho que funciona muito com a educação, que depois que você vê, você não desvê. Quando você botou o pé nisso, não tem meio grávida, né, nessa história. Ou você vai ou você não vai. Então, o que eu tenho visto são muitas empresas corajosas nesse sentido de vamos, entendeu? Assim, ajuda aqui, tá ruim. E eu acho que a nossa geração, a geração que vive entre 2010 e 2030, a gente, de fato, está ensanduichado mesmo numa situação que é de esclarecimento, que é o que a gente vai ter que fazer. Não vai ter jeito, é a nossa geração. Eu não quero ficar surpresa daqui a 10 anos de estar dividindo com 4 amigas uma reunião, porque elas são 4 pessoas trans. É muito estranho isso para mim. E aí eu acho que o que a gente gasta de energia também nessa discussão, ela é muito mal gasta no fim do dia, porque a gente gasta muito tempo. A gente precisa explicar. Não, a gente precisa fazer. A gente precisa fazer. E assim, vamos fazer. Então, eu sou da política do melhor pronto que perfeito. Eu adoraria ter uma turma de 5.000 pessoas, mas a gente precisa começar de algum jeito. Sim. Então, vamos começar. É isso. Para mim, assim, todo dia eu acordo e falo, vamos mais um dia, vamos começar. Então, e uso a mesma energia que eu uso para as grandes companhias, eu uso para o meu trabalho voluntário. É a mesmíssima energia. Eu acordo, eu cobro a mesma coisa, do mesmo jeito que eu mandei. Gente, a gente se inscreveu não sei o quê, a gente fez não sei o quê, cadê as pessoas da escola? Cadê não sei o quê? É o mesmo jeito. E eu acredito nisso, que as pessoas precisam se implicar nas coisas, né? Glenda é psicóloga, sabe disso. Esse termo eu amo, minha analista fala muito disso. A gente precisa se implicar nas coisas, entendeu? E a gente precisa se implicar. A gente que é branco precisa se implicar nas causas antirracistas. A gente que é cisgênero tem que se implicar nas questões das pessoas trans. E quem é cisgênero, hétero, se implique nas causas LGBTs, entendeu? Vocês, assim, eu digo sempre isso, as pessoas hétero, cisgênero, que tem problema com isso, eu não tenho nenhum problema com a minha vida. Minha vida é excelente. Alguém que criou um problema aí em algum momento porque eu sou lésbica, mas não é meu problema. Eu não quero ter que resolver isso. Vocês que resolvam esse BO aí que vocês inventaram. É um pouco vivo, sabe? Enfim, é um pouco isso, assim, que eu acredito. Não, e acho que tem um ponto importante, porque é de fato isso, né? Ou seja, a gente acorda, toma café da manhã, trabalha, ou seja, isso paga boleto, Matheus, desculpa. Paga boleto. Paga boleto, paga imposto. E aí eu acho que assim, eu acho que é exatamente isso, porque quando a gente começa a desenvolver essa discussão, ou seja, eu acho que a gente já está na fase, que é o que você trouxe muito bem, de fazer. E aí eu queria voltar para a Paula, só para poder trazer para ela para fazer uma reflexão, porque hoje, Paula, quando você está lá nas suas salas de aula, principalmente com os adultos, você encontra uma série de jovens LGBTQIA+, que estão indo para o mercado de trabalho, ou adultos que são LGBTQIA+, também indo para o mercado de trabalho. Ou seja, como isso chega para você? Ou seja, quais são as dificuldades que eles apresentam para você para poderem migrar para um ambiente mais inclusivo de trabalho? Então, Matheus, assim, eu vou falar numa linha geral, porque a escola na qual eu sou diretora, ela só atende crianças de 6 a 10, 11 anos, não, crianças de 6 a 10 anos, né? Mas eu fui professora há muitos anos na rede municipal e era justamente com a EJA, né? Eu me aposentei, vai fazer um mês agora. E eles trazem, sim, isso, e vou narrar aqui uma questão que um dia eu cheguei na escola,
a funcionária da secretaria falou assim, Paula, vem aqui. Aí eu fui, ela falou, olha, vem uma pessoa assim, como você, fazer matrícula. Eu não entendi uma frase que ela falou, porque faz inscrição e fica aguardando a vaga, né? E aí ela disse, aí eu expliquei para ela, mas ela falou, não, tem que ser aqui, porque aqui é babado, querendo dizer que tinha que ser naquela escola, porque lá era babado. E aí a funcionária não entendeu o termo babado, então ela veio me perguntar. Aí eu expliquei para ela, é babado porque há a minha presença aqui. Então ela vai se sentir segura, ela vai se sentir acolhida, porque se há a professora transexual nesta escola, então logo se entende que ela vai ter uma segurança, ela vai ter a oportunidade, de fato, de ser bem recebida, ser acolhida e ser respeitada na sua identidade. Aí, de imediato, a funcionária falou, eu vou ligar agora na DRE para colocar essa menina aqui. Eu falei, faça isso mesmo, você não sabe o bem tão grande que você está fazendo para uma pessoa. E aí ela fez e conseguiu mesmo. E aí essa menina realmente me procurou, né? Aí eu dei algumas orientações e tudo mais. E isso, muitos outros procuraram a escola, e numa linha de LGBTQIA+, mesmo, para se matricular nessa escola para fazer o curso da EJA, né? E era evidente que era isso, era a minha presença ali. E é lógico que se eu visse alguma situação, eu ia dar o grito como se deve dar o grito quando a gente está no ativismo, a gente tem entendimento de direitos, temos entendimento do ir e o vir, e aí eu não ia poder me calar mesmo, e ainda nesse papel de educadora, de uma profissional da educação, né? Então, fomentava muito essas questões de fato. Mas foi sempre de uma maneira muito tranquila e atenuante, né? Então, e eu sempre reforçava, você tem que estar aqui mesmo, você tem que concluir os seus estudos para você ter esse objetivo, esse foco daquilo que você quer. Porque essa sociedade só diz que para nós travestis e transexuais, a única profissão que nos resta é a prostituição. E não é a prostituição. Veja, eu sou uma professora aqui e sou uma diretora na rede estadual. Tem advogadas, tem enfermeiras, tem diversas profissões, muitas delas, e se quer ser profissional do sexo, aí entra a opção da profissão. Né? Então, isso tem que ficar mais clareza. E se você vai ser uma profissional do sexo, você tem que entender de seus direitos, você tem direito a contribuir, porque você vai ficar depois uma idosa, você não vai ficar, porque é um campo competitivo, e é quem é mais novinha, mais ninfeta, que vai conseguir se manter nesse mercado, e você vai perdendo. Então, você precisa ter uma garantia para o seu futuro. Então, faça essa garantia. E aí, sabe, então isso fluiu muito, muito mesmo, entendeu? E agora, quanto lá da unidade na qual eu sou diretora, realmente são crianças. E eu não tenho um olhar de olhar para nenhuma criança na escola e já ir definindo o que elas serão ou o que elas são. Porque isso é horroroso, isso não me pertence, é uma questão que eu tenho muito discutido, que nós, adultos, não podemos já apontar e definir o que é aquela criança, daquele comportamento que ela está tendo, que ela vai ser, então, ou gay, ou vai ser lésbica, né? Ou isso. Não pode, né? E a criança tem que ter o seu momento, né, de descobrir, de brincar mesmo com uma boneca, sendo um menino, sendo uma menina, brincar de carrinho, até mesmo porque, na fase adulta, eu sou uma mulher, né? Eu acho que Glenda, Cristina e outras mulheres que estão nos assistindo, dirigem, e foram proibidos de brincar de carrinho. Olha que incoerência. Enquanto criança não pode brincar de carrinho, agora, enquanto adulta, pode dirigir um automóvel. E quantos homens são proibidos de brincar de casinha, de brincar com boneca, e hoje cuidam de um lar? Nós temos grandes chefes de cozinha, e quando criança não podia brincar lá com os matinhos e ficar fazendo as grandes receitas. Então, olha que incoerência. Por isso que eu vou reforçar. Temos que iniciar esse processo com as nossas crianças, com os nossos jovens, para quando chegar na Cristina, quando chegar na Glenda, quando chegar no Mário, essas questões já foram resolvidas. E aí eles vão ter a oportunidade de aprofundar essa temática. Que é isso que é necessário, não é iniciar, mas aprofundar. Obrigado. Tem um projeto que eu gosto muito, Paula, que é o projeto MAPA da nossa querida Renata Sbardellini,
e ela fala muito sobre isso, ou seja, quais são os valores femininos e masculinos do século XXI. Ou seja, quando a gente olha, de fato, o que é de fato feminino e masculino, que é essa brincadeira, por exemplo, que você diz, ou seja, às vezes a gente estabelece alguns parâmetros que não são verdadeiros. E aí eu queria voltar com a Glenda, porque a Paula trouxe uma coisa super interessante, porque hoje, por exemplo, quando ela conta que na escola dela vários LGBTQIA+, se inscreviam porque se sentiam amparados, a gente sente o mesmo hoje por um grupo de corporações que trabalham muito bem esse tema, desenvolvem muito bem esse tema e dão representatividade. Você sente que isso acontece, ou seja, empresas que, de fato, estão ali como não só cumprindo uma meta, mas representando a causa, elas são, de fato, elas atraem mais esse público e esse público fica assim e quer, de fato, estar ali e fazer parte? E tem uma coisa, Glenda, só que eu queria te perguntar, que assim, hoje a gente tem uma questão muito grande que hoje a gente não consegue mais agregar valor à marca, né? Ou seja, por mais que a gente faça ações, quem faz o contrário é a marca que agrega valor à vida das pessoas. Como é que você acha que as marcas estão agregando valor hoje para esta causa? Matheus, assim, representatividade importa demais, vídeo que a Paula acabou de trazer, né? E um outro aspecto muito importante que o Mário comentou, que assim, a gente precisa desconstruir essa história que foi contada do certo e errado para começar a criar novos repertórios. Assim, Mário, eu estou muito dentro desse teu pensamento, assim, né? Tem uma forma de falar isso que é olhar a história a contrapelo, né? Que eu acho Sim. que é exatamente isso, assim, é fazer essa provocação para a gente tentar entender novas possibilidades, que passa muito pelo que a Cris falou também, vai para a ação e a partir do momento que está ali, a coisa começa a ficar diferente. Então, eu vejo que, de novo, né, acho que o mundo corporativo está evoluindo, algumas empresas mais, outras menos, a gente ainda tem um grupo muito grande de pessoas da sigla, né, LGBTI, que não consegue ser quem é, né? Então, principalmente nos cargos de diretoria, eu vejo isso acontecer muito, né? Você está na reunião falando, eu estou, por exemplo, com um bottom aqui, né? LGBTI eu respeito. A pessoa olha para você, dar aquela risada, você já entendeu que, assim, tá bom, estamos juntos, mas dentro do ambiente tem que ser aquele cara que é o, né? E que finge que tem uma esposa, porque não pode falar que é casado com o João, tem que falar que é casado com a Maria. E aí a gente fala de novo da energia, né? Onde você foca. Então, Matheus, assim, de novo, é uma evolução. Eu acho que algumas empresas conseguiram efetivamente fazer, poucas, tá? Porque demora, e ainda mais neste tema, acho que todos os temas de diversidade são muito complexos, mas este tema específico, que é carregado de uma série de isso é do mal, isso é pecado e tal, traz ainda mais dificuldade da gente conseguir expandir, né, o nosso olhar. Então, a gente ainda tem muita dificuldade. E eu acho, estamos evoluindo em política, né? Então, eu vejo muitas empresas que tinham lá, por exemplo, a licença maternidade, que já nem se chama licença maternidade mais, é licença parental. Porque se eu tiver dentro da minha empresa um casal homoafetivo, né, e é o homem que está dentro da minha empresa, ele tem o direito de exercer, né, a sua licença de 6 meses. E isso vai gerar, né, dentro das nossas casas, um outro patamar, né, que também vai, porque a Paula falou, ele vai aprender a fazer comidinha sim, entendeu? Porque agora ele tem um bebezinho para cuidar. Olha que coisa magnífica, né? Então, eu vejo algumas evoluções e isso vai se tornando meio que bench, né? Então, o benchmark, aí aquela empresa está fazendo e ela começa a aparecer mais na mídia e aí a gente sabe hoje o poder que os nossos celulares têm, né, gente? Qualquer coisa que você posta na rede, isso rapidamente chega, né, para todos nós. Então, eu acho que as pessoas agregam, os funcionários agregam muito a marca e as marcas inteligentes estão começando a se aprimorar disso. E só um comentário, como o mundo corporativo vem olhando para isso de maneira diferente, recentemente eu vi o primeiro banco online, nesses bancos digitais, 100% LGBT. Ah, que é o Pride Bank. É o Pride Bank, eu tenho minha que é brasileiro. O Márcio Orlandi trabalhou comigo na Natura, isso. Você entende? E é verdade que eles chamam de aqué o dinheiro? Sim, chamam. Tem lá, inclusive, na conta está escrito tantos aqués. Gente, olha isso, que magnífico, entendeu? Por isso que eu sou otimista. Maravilhoso. Ou seja,
tem, assim, dá para ganhar dinheiro, dá para fazer negócio, dá para respeitar as pessoas, né? A gente está chegando nesse lugar. Agora, quando a gente vai para o princípio ali da educação, eu acho que a gente ainda tem, né? Aí, obviamente, o Mário e a Paula vão falar com mais propriedade disso, mas eu acho que neste primeiro olhar aqui da educação, a gente ainda tem muita pedra para quebrar, né? Tem uma coisa importante, porque eu até vou pegar, antes de passar para o Mário, para a gente já ir para os nossos, depois para a gente começar a encerrar, mas eu queria passar para a Cris para falar sobre essa questão da educação, porque a Cris está vivendo, junto com a gente, junto com a Casa Neon Cunha, um pouco deste processo educacional da população trans que está aí estudando para ingressar e com a possibilidade, talvez, de ingressar aí no Carrefour e está se aprimorando. Cris, como é que você enxerga, ou seja, isso para estas pessoas? Ou seja, a Glenda colocou muito bem, ou seja, a gente tem um ponto importante de educacional para a gente dar um passo. Como é que você enxerga que esse processo colabora para isso? Matheus, eu acho que tem uma coisa que acontece que é o seguinte, hoje, as pessoas, as empresas e, enfim, as pessoas, porque a gente também tem que pensar que empresas são pessoas. Tem gente ali trabalhando, tem seres humanos trabalhando ali. Então, as pessoas tomam decisões, e é uma conversa que às vezes é dura de dizer assim, porque é muito difícil a gente resolver o problema da diversidade. Ótimo, é difícil. Mas assim, você não resolveu porque você não quis. Você está há 50 anos aqui no Brasil, daria para estar melhor. Então, assim, é uma decisão de onde você coloca teu empenho, teu dinheiro, teu investimento. E tá tudo bem. Só que você precisa ter claro isso. Eu acho importante que a gente verbalize. Quando eu te falei, que acho que é isso que você falou um pouco, que assim, a empresa então vai ter que dizer, eu não quero ter pessoas trans aqui dentro. Tem que dizer. E aí, eu vou chamar a polícia, porque agora é crime. É outra coisa, né? Assim, acho que a gente precisa começar a colocar nesse lugar. Eu acho que hoje, quando você enxerga esse lugar da educação, do acesso para as pessoas, é muito importante que as pessoas se sintam respeitadas no direito mais básico do mundo. Isso está em todas as declarações universais do direito, de tudo. O Mário pode falar isso muito melhor que eu, mas, enfim, todos os lugares, na Constituição está escrito isso, as pessoas têm direito à educação. E a gente simplesmente cerceia esse direito. Então, eu acho que a conversa hoje que a gente consegue fazer com 40 pessoas trans é muito incrível você ver uma fagulha ali de possibilidade. De esperança, né? Eu gosto muito disso. De esperança, de falar, pô, tem alguém me olhando aqui, entendeu? Que não seja como objeto, porque isso é muito importante que a gente se dê conta, assim, que a gente não está acostumado a ver pessoas trans na cadeira da Paula, entendeu? A gente sempre ouviu falar dessas pessoas em ruas escuras. Ninguém pega na mão para levar para passear. Ninguém tem uma amiga, entendeu? E a gente precisa se dar conta disso, porque também a gente moderninho, bolinha, onde a gente vive num lugar também muito, muito parecido. Sim. Então, acho que para a educação, esse lugar da fagulha, para mim, é muito importante, Matheus. A gente risca um fósforo ali, porque ali é potência. Eu sempre digo, para mim, a revolução vai ser negra e travesti, assim, porque a hora que essas pessoas tiverem o acesso, tiverem educação, a gente que se segure, porque o bicho vai pegar. Eu acredito muito nisso. Nossa, e aí, isso para mim é muito importante, por isso que eu queria agora, exatamente, né, gente, eu também acredito muito nisso, a gente já conversou bastante sobre isso, mas para mim é de fato, ou seja, uma vez que você acendeu a fagulha, a gente não consegue mais parar. E aí, antes da gente só, e já para as nossas considerações finais, que voou o tempo, eu queria ouvir um pouco do Mário, e o Mário fazer aí um pouco contar um pouco para a gente, pegando até o que a Cris falou, ou seja, pegando essa fagulha de transformação, como é que você enxerga os próximos passos, ou seja, dessa jornada para jovens que estão aí, jovens LGBTQIA+, que estão indo para o mercado de trabalho ou que estão nesse cenário de transformação, e como é que você acha que podem ser os próximos anos de construção para eles? Eu acho que a gente precisa recolocar os fundamentos da sociedade humana, os direitos humanos, né? Se a gente falar, por exemplo, ontem eu estava dando um curso para jovens sobre a Convenção sobre os Direitos da Criança, e eu estava super feliz porque tinha 220 jovens acompanhando um curso, um mini curso que a gente montou com os voluntários do Unicef, e uma coisa que os surpreendeu, né, é que a Convenção sobre os Direitos da Criança tem 47 direitos da criança. Não é 1, 2, nem 5. São 47. Por quê?
porque nós queremos que as crianças e os adolescentes se desenvolvam. E para a pessoa se desenvolver no seu pleno potencial, ela precisa ter direitos. Não tem mágica. Não tem assim, você joga a criança no mundo e ela se desenvolve. Isso não existe. Ela precisa ter condições, ela precisa ter direitos, ela precisa ter apoio, né? E uma palavra que aparece muitas vezes na Convenção sobre os Direitos da Criança e também na na Declaração de Direitos Humanos, né, é a palavra igualdade. E como que você produz a igualdade se você não permite ao sujeito ser o que ele é? Porque a igualdade ela está baseada na subjetividade do indivíduo, da realização dele como um indivíduo. Ele ter o mesmo direito de se realizar como um indivíduo único, peculiar, né? Que não é possível copiar, né? Que ele vai ser uma pessoa única na história, né? Então, esses fundamentos, né, que a gente vai construindo, eles nos levam a princípios importantes para a sociedade, que hoje a gente tem que disputar na sociedade esse princípio. Por exemplo, o que é que a gente precisa fazer quando tem pouca democracia? A gente tem que ter mais democracia. O que a gente tem que fazer quando tem poucos direitos? A gente precisa ter mais direitos. O que a gente tem que fazer quando tem pouca inclusão? Ter mais inclusão. E parece, eu estou falando isso e vejo que vocês todos concordam, mas não é assim na sociedade. As pessoas acham que tem pouca democracia, então temos que tomar o poder para dar a democracia. Como assim? Como assim? Né? A gente diz que tem poucos direitos. Porque a situação está crítica. Tem uma crise econômica, então nós temos que reduzir direitos. Não, nós precisamos de mais direitos para as pessoas. Então, eu acho que essa jornada ela exige uma reafirmação dos princípios da igualdade humana e do direito da pessoa ser quem ela quer ser, né? E independente das imposições sociais. Né? Então, se a gente, uma empresa, uma instituição, uma escola que quer ser inclusiva, né, o que ela tem que fazer? Ela tem que estudar, fazer pesquisa? Não, ela tem que incluir. Né? Que é isso que essa ideia da faísca, né? Da fagulha que acende, é isso. Não existe inclusão por decreto, nem por estudo, nem por... Vamos criar um fluxo aqui na empresa para que a pessoa que seja não binária entre, a pessoa tem que entrar. Depois, você vai ajustando, são seres humanos, não são máquinas que você precisa antes planejar onde ela vai ficar, o que ela vai fazer, qual a função dela dentro. São seres humanos que vão interagir, vão trazer uma contribuição, vão provocar, não é, uma desacomodação. Então, esse princípio de que para incluir, você precisa incluir. Não tem, assim, não fica dissertando muito sobre isso, começa incluindo, não é? Eu acho que isso é uma... Hoje eu ouvi uma frase, eu não lembro, talvez vocês tenham visto alguém dizendo que a inclusão não é só convidar para a festa, inclusão é chamar para dançar, não é? Então, exatamente. Assim, então, não é você deixar a pessoa lá no canto isolada, é convidar ela para a dança, é para ser parte do processo. Eu acho que essa ideia, eu acho que é uma ideia que a gente precisa reafirmar a partir desse princípio do sujeito ter o direito de ser quem ele quiser ser. Ótimo. Eu estou super feliz com essa noite, eu fiquei super honrado por todas as conversas. Eu vou... E aí eu acho que, Mário, você falou uma frase que sempre me toca muito, que é essa questão da desacomodação. Eu sempre usava inconformismo positivo, ou seja, a gente deveria ter sempre um inconformismo positivo para poder transformar, e é aquilo que você falou, ou seja, e que a Cris trouxe muito bem, ou seja, a gente tem que começar a fazer, não tem mais o que, assim, quer incluir, põe para dentro e a gente vai, e aí nós vamos construir os processos. Por isso eu queria deixar um minutinho para cada um poder fazer as suas considerações finais. Eu vou começar com a Paula,
e aí depois eu vou chamando um por um, combinado? Para a gente poder fazer as considerações finais, aí a gente vai, depois das considerações finais, eu falo e a gente fecha a live. Paula, é com você, minha querida. Eu vou dizer exatamente que nós precisamos, eu tenho dito isso muito, que foi uma reflexão que veio muito à tona para mim com essa situação que nós estamos vivenciando pandêmica. Que eu sempre ouvi desde criança que tem sempre assim, uma luz no fim do túnel. E aí eu ficava assim, por que essa luz no fim do túnel? Quer dizer, então eu tenho que andar um túnel inteirinho escuro para encontrar a luz, para resolver os problemas. Sendo que é possível nós, ao caminharmos nesse túnel escuro, ir acendendo essas luzes. Eu acendo essas luzes para o meu caminhar, para aqueles que estão vindo atrás de mim, e eu, evidentemente, vou encontrar já muito o caminho iluminado daquelas pessoas que estão indo à minha frente. E aí, lá no final, não sei o que eu vou encontrar, mas com certeza, com tantas luzes que já foram iluminadas durante esse túnel, muita coisa já se resolveu, muita coisa já se conseguiu entender e compreender, né? E aí, como bem no vídeo fala, né? Esse trans é o ir o além de, o através desse túnel neste final, porque nós somos pessoas de luzes, então nós temos essa capacidade de acender luz a todo momento. Muito obrigada por essa noite, compartilhar essa mesa virtual aqui com todas essas pessoas, Mário, Glenda, Cristina, com você, Matheus, com o Willy, foi fantástica mesmo. O Willy teve um problema, gente, de conexão. E com todos aqueles que estão também nos ouvindo. Muito obrigada. Mário, perdão. Muito obrigado a todos por essa oportunidade de compartilhar essas reflexões, não é? Mas, acima de tudo, eu acho que a nossa aprendizagem hoje é de que a gente precisa reforçar a nossa atitude de tolerância, de empatia, não é? E eu vou arriscar dizer uma frase meio piegas, mas de amor ao próximo, essa ideia de entender, né, o outro como alguém que merece os melhores sentimentos que a gente tem, né? E o melhor sentimento que a gente tem é o amor. Então, essa capacidade de a gente entender a diferença, não é? Sem um juízo de valor, mas sim como uma forma de crescimento pessoal e coletivo. Eu acho que a igualdade, né, está nesse direito de todos nós podermos ser aquilo que no fundo de nós, né, nos identifica. Muito obrigado a todos vocês por essa partilha bonita de conhecimento, de ideias, né, e principalmente de esperança, que é algo que a gente precisa muito hoje. Verdade, Mário. Obrigado, viu, Glenda? Uau, vai ficando difícil, né? A gente vai ficando por último em Cris. Vai ficando difícil falar, né? Assim, meu coração, eu termino esse bate-papo com meu coração cheio de alegria, assim, e, né, cada vez que eu encontro pessoas tão maravilhosas como vocês, querendo fazer o que é correto, né? O que é correto, que é abrir o espaço para que a gente efetivamente possa ser feliz, cada um, né, do seu olhar, respeitando o outro. Então, eu assim, Matheus, de novo, muito obrigada por essa oportunidade, um prazer dividir aqui com vocês. E quando eu trabalho, como eu já venho trabalhando com várias perspectivas da área de diversidade e inclusão, eu vejo a importância de você olhar para cada um, né, dos marcadores sociais e etc. E tem um amigo meu que fala muito isso, e eu gosto muito porque nos une de alguma maneira. E ele é um homem negro, e aí, né, todo mundo pergunta onde é o papel dos brancos, e ele sempre fala o seguinte: onde eu não sou protagonista, eu sou aliado. Né? Então, onde aquele marcador social não é meu, eu apoio o marcador do outro, né? E aí é homens e mulheres juntos, brancos, pretos, amarelos juntos, né? LGBT, cis, hétero, todo mundo junto por um futuro melhor. Então, é um pouco disso. Um prazer estar com vocês. Boa noite. Eu que agradeço, Glenda, foi um prazer gigante. Cris? Eu vou me despedir com uma história bem rápida, que é muito maravilhosa. O dia que eu conheci a Neon Cunha, que é quem dá o nome à casa, a gente se conheceu num bate-papo, e aí, enfim, um bate-papo de muitas mulheres, e aí, num dado momento, eu disse assim, e eu estava comandando o papo, e eu falei, você sabe que desde que eu mudei para o centro de São Paulo, eu descobri um toque de recolher para as mulheres, assim, depois das 8 da noite, você não vê uma mulher na rua, e não sei o quê, e nananã, e muito perigoso, blá, 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 e blá, blá, blá. Quando eu terminei, ela ficou esperando, quando eu terminei de falar, ela falou,
toque de recolher para você, porque a hora que você vai para casa, a gente vai para a rua trabalhar. As mulheres trans estão na rua, as lixeiras estão na rua, as catadoras estão na rua. Vocês, mulheres brancas bem-sucedidas, vão para casa, protegidas. E para mim isso foi um na minha cabeça. E é o que me fez estar aqui hoje. É o que mudou o jeito que eu olho o mundo, assim. Então, se eu não olho o jeito que outra pessoa está vivendo, eu tô morta. Essa é a questão. Então, eu queria deixar só uma coisa para as pessoas, assim, quando você entrar num restaurante, quando a gente puder voltar nesse momento, olha quantas pessoas negras estão ao seu redor, não te servindo. Vê quantas pessoas trans você conhece, que você chama pelo nome, que você sabe como é o nome, que você sabe a vida dessa pessoa. É disso que a gente está falando, é de humanidade aqui no fim do dia, é sobre isso. A Paula é tão humana quanto eu, que é tão humana quanto o Mário, e, enfim, e segue o baile. Quando a vida da Paula for mais fácil, a minha vida vai ser mais fácil. Essa é a questão. Então, eu queria agradecer demais. Eu fiquei muito emocionada de ter uma professora hoje aqui, com todo o respeito ao Mário e à Glenda, porque eu acho que é fundamental na nossa vida encontrar boas pessoas como a Paula. A gente só está aqui porque pessoas como a Paula e todos os líderes da Alicerce, do Alicerce que estão trabalhando, formando novas pessoas. É só por isso. Então, meu muito obrigada. Gente, eu tenho que primeiro agradecer a presença de cada um de vocês, da Cris, da Paula, da Glenda, do Mário, do Vili, que infelizmente teve um problema grande na conexão, ele ficava entrando e caindo toda hora. Depois a gente vai fazer um bate-papo com ele, porque ele tem muito para contribuir nessa questão da inclusão LGBTQIA+, no esporte, o quanto isso transforma as realidades. Mas eu vou pegar uma frase da Paula, e quando eu ouvi falar da Paula, e eu vou pegar um pouco a gente brigou muito para falar assim, não vamos, a gente tentou falar no WhatsApp, a gente mandou mensagem no Instagram, a gente fez um fuá, porque a gente acha que esta representatividade, de fato, é uma representatividade que transforma vidas. Quando ela traz para a gente que a gente está andando sim num túnel escuro e que nós temos que ser os responsáveis por acender as nossas luzes, para que a gente encontre outras luzes acesas e guiarmos o caminho dessas pessoas até o fim desse túnel, e seja lá o que vai ter lá do outro lado, né, ou seja, na Terra Prometida, a gente vai sim começar a transformar e fazer a diferença. Ouvir o Mário falando, ou seja, desta questão de direitos, ou seja, essa discussão pela devolução da cidadania das pessoas que hoje são apartadas da educação, são apartadas do trabalho. A gente quer garantir pelo menos os 2 direitos mais básicos, que é o direito à vida, da pessoa poder sair de casa e poder voltar viva para casa, sem se preocupar que ela será morta por ser quem é, simplesmente por isso, e do trabalho. E, por fim, um terceiro direito que eu incluo e que pavimenta tudo isso, que é o direito da educação. Ou seja, esse direito transforma as realidades, transforma as consciências e transforma os preconceitos. Então, eu, pessoalmente, queria agradecer cada um de vocês que vieram aqui conversar com a gente hoje. Eu estou super honrado, super emocionado. Acho que eu não poderia ter estreia melhor, e eu queria agradecer cada um de vocês que ficou com a gente até agora, escutando, discutindo. Acho que foi um bate-papo incrível, e muito, muito obrigado. Muito boa noite para cada um de vocês. Fiquem bem, e aí a gente se encontra e vai se encontrando durante essa semana. E aí temos o mês do orgulho LGBTQIA+, chegando, ou seja, temos muitas discussões para fazer e muitas barreiras para quebrar. Muito obrigado, gente. Boa noite e até mais. Boa noite.